Salve, o Conta Mais está no ar, o segundo programa da história. Qual é o país que vai crescer 35 vezes mais rápido que o Brasil em 2020? Tchau, mercado, porque a Bolsa de Valores está perdendo empresas. A ação que mais disparou no pregão de hoje. Uma das maiores proezas da história da aviação completa 11 anos. Quantos salários mínimos são necessários para comprar a mansão do Neymar? E salário não é problema para eles. O ranking dos 5 líderes de governo mais bem pagos do mundo. Responde de bate-pronto. Qual é o país que deve crescer mais rápido no mundo esse ano? China, Índia, Filipinas? O país que vai ter o turbo acionado no PIB em 2020 é a Guiana. É isso mesmo, a Guiana, aquele paizinho no norte da América do Sul, tem 800 mil habitantes, faz fronteira com a Venezuela, com o estado de Roraima também. Para você ter uma ideia, a Guiana deve crescer 86% em 2020. Essa é a previsão do FMI, que aposta num avanço de 2% para o Brasil e 5,8% para a China, que é conhecida pela velocidade aditivada da economia. Em outras palavras, isso quer dizer que a Guiana deve crescer 35 vezes mais que o Brasil e 14 vezes mais rápido do que o crescimento chinês. Esse país praticamente ganhou na loteria, mas a loteria do ouro negro. Encontrou petróleo em grande quantidade e vai começar a exportar ele esse ano, o que significa chuva de dinheiro por lá. E bora para o nosso giro! Ô editor, tá Zé Graça, hein? É giro de notícias. Agora valendo. Comércio aquecido. As vendas do varejo subiram 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior. É a 7ª alta seguida do setor. O faturamento da agropecuária brasileira bateu recorde em 2019. Foram 630 bilhões de reais, número impulsionado pelas exportações de milho e carnes. Para 2020, a projeção é de novo recorde. O PIB da Alemanha perdeu força e cresceu só 0,6% no ano passado. Isso depois de avançar 1,5% em 2018 e 2,5% no ano anterior. A redução no ritmo veio com a queda da produção de automóveis, que chegou ao nível mais baixo desde 1997. E o Brasil mais perto da OCDE. Os Estados Unidos formalizaram o apoio à entrada do país no grupo das nações mais desenvolvidas do mundo. A confirmação foi do governo brasileiro. E hoje faz 11 anos de um dos maiores feitos da história da aviação. No dia 15 de janeiro de 2009, o Airbus A320 decolou do aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Logo na subida, atingiu muitas aves de grande porte. Elas entraram nos motores, fazendo com que eles parassem de funcionar, isso aos 6 minutos de voo. O piloto era o americano Chesley Sullenberger, mais conhecido como Sully, que na época tinha 29 anos de experiência na aviação comercial. Após não conseguir religar os motores, calculando que não tinha altitude suficiente para voltar até o aeroporto, ele decidiu pousar no rio Hudson. O pouso de emergência deu certo e nenhuma das 155 pessoas a bordo morreu. O episódio ficou conhecido como Milagre no Hudson e virou um filme dirigido por Clint Eastwood e interpretado por Tom Hanks. Você já deve ter ouvido falar que com a taxa de juros baixa, 4,5% ao ano, os investimentos em ações têm ficado mais interessantes. E é verdade, a renda fixa fica menos atraente e as empresas tendem a crescer mais, o que favorece as aplicações em renda variável. Mas aí a gente pensa, bom, a bolsa deve estar então cada vez com mais empresas abrindo capital. Pois é, não é isso não. Apesar do volume histórico de ofertas de ações em 2019 e do Ibovespa ter batido vários recordes, mais companhias saíram do que entraram na B3. Em 2008, por exemplo, eram 400 empresas listadas. Número que fechou o ano passado em 390. Dá só uma olhada nesse gráfico, aí na sua tela. O gráfico de entradas e saídas de empresas na B3 na última década, ano a ano. Em 2019, por exemplo, foram 5 entradas contra 7 saídas. Na década inteira, 55 empresas abriram capital e 63 fecharam. Entre as razões,
as regras complexas do mercado brasileiro para fazer IPO, o alto custo para manter o capital aberto e o interesse de empresas em listar ações diretamente lá no exterior, caso de Netshoes, de Stone também. Essa é uma das notícias do nosso site. Para ler todos os detalhes dessa e de outras informações do mundo financeiro, dá um pulo lá, você está vendo aqui um pouquinho do nosso site na tela. É muito fácil, investnews.com.br. Vale a pena visitar. Fechado? E falando em mercado financeiro, vamos ver os números do fechamento de hoje. O dólar subiu 1,3% e terminou o dia cotado a R$ 4,18. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, caiu 1,04%, fechou nos 116 mil pontos. E a empresa que mais disparou no pregão dessa quarta foi a Marfrig, alta de 4,84%. Nessa semana, a ação já subiu mais de 11% e no ano, que acabou de começar, quase 20%. Bancos como Santander e Citi elevaram a recomendação de compra dos papéis da empresa e ela ainda recebeu habilitação da Arábia Saudita para exportar carne bovina produzida no Paraguai. Tá sabendo que nessa semana saiu o reajuste do salário mínimo, né? A partir de fevereiro, um brasileiro com carteira assinada tem que ganhar no mínimo R$ 1.045. Isso significa R$ 34,83 por dia ou R$ 4,75 por hora. Mas quantos desses salários são necessários para comprar alguns dos principais itens de desejo? Olha só. O iPhone 11, por exemplo, é um dos celulares mais cobiçados atualmente. Na loja da Apple, o modelo Pro Max com 512 GB de memória sai por R$ 9.599, ou seja, mais de 9 vezes o valor do salário mínimo. O carro mais vendido de 2019 no Brasil foi o Onix da Chevrolet. O modelo de entrada custa o equivalente a 46 salários mínimos. Para pagar o que o Neymar pagou na mansão de mais de 6 mil metros quadrados em Mangaratiba, seriam necessários 27 mil meses trabalhando, ganhando um salário mínimo, o equivalente a mais de 2 mil anos. O prêmio da última Mega Sena da virada passou dos 304 milhões de reais. Para chegar nesse valor, um trabalhador precisaria de 292 mil salários mínimos. E a fortuna de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e dono da Amazon, é de 115 bilhões de dólares, transformando em reais um patrimônio 446 milhões de vezes, olha o tanto de zero aqui, maior que o salário mínimo. Ser o líder de um país, ocupar o cargo máximo de um governo é sinônimo de poder, status, influência, mas também de muita pressão e muita responsabilidade. Será que tanta dor de cabeça vale a pena no bolso? Vamos ver o ranking dos 5 líderes mais bem pagos do mundo. Eu tô saudando a mandioca. O quinto lugar fica com o primeiro-ministro da Austrália. São quase 380 mil dólares por ano, valor 7 vezes maior que o salário médio anual de um cidadão do país. Atualmente a cadeira é ocupada por Scott Morrison. Na quarta posição, o cargo de presidente dos Estados Unidos, um salário anual de 400 mil dólares. Donald Trump, que já era bilionário antes da presidência, vem cumprindo a promessa de campanha e doando todo o salário recebido no cargo. O único líder europeu que entra nessa lista é o presidente da Suíça, que fatura mais de 480 mil dólares por ano. Em média, um cidadão suíço ganha 8 vezes menos. Simonetta Sommaruga assumiu a presidência em janeiro desse ano. O chefe do executivo de Hong Kong aparece na segunda posição da lista, com um salário anual de quase 570 mil dólares, quase 10 vezes a renda média do cidadão de Hong Kong. O cargo é ocupado por Carrie Lam desde 2017. E o primeiro lugar da lista fica com o primeiro-ministro de Singapura. O líder do país asiático fatura mais de 1 milhão e 600 mil dólares por ano. Salário 20 vezes maior que o rendimento médio da população de lá. Lee Hsien Loong ocupa a função de primeiro-ministro desde 2004.
Vale lembrar que ditadores e líderes de monarquias absolutistas não entraram nessa lista aí, hein? Se você gosta de informação e quer aprender a investir, se inscreve no nosso canal, segue o Invest News nas redes sociais, visita o nosso site, tem conteúdo novo todo dia. Fechado? Acabou o Conta Mais e a gente encerra essa edição com uma frase do empreendedor e investidor americano Robert Arnold. Valeu, tchau!